nos colocassem de pé nessa hora. Vamos iniciar orando ao Senhor. Vou convidar o pastor Fábio para que possa iniciar com oração, pedindo a Deus que possa abençoar essa tarde, todo esse momento que passaremos aqui na presença do Senhor. Amém? Tem Senhor para a igreja, amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos glorificar o Teu nome nessa hora, em agradecimento, Pai, por mais essa oportunidade. Oportunidade essa, Pai, de aprender mais da Tua palavra. Oportunidade essa, Pai, de se aprofundar mais na Sua palavra. Oportunidade essa, Pai, de obter mais conhecimento da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Pai, ela vai nos ensinar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, que tudo quanto for falado, Pai, eu já vi aqui muitas pessoas, Senhor, com caderno na mão, caneta para anotar, mas, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos, ó Pai, absorver tudo que vai ser falado e praticar, Pai, na nossa vida, no dia a dia. É assim que eu oro, entregando cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta hora. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Senhor, sem delongas, já quero convidar aqui o nosso pastor Josué. Ele vai estar fazendo a primeira palestra, que vai ser o obreiro e a Bíblia. O pastor Josué, ele dispensa comentário. É uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, respeitamos o seu ministério e sabemos, irmão, que é um homem que tem compromisso com palavra, com família, e é por isso que ele está aqui. Quero convidar ele, nós vamos estar orando, e que, como o pastor Fábio orou aqui, que Deus possa abrir a nossa mente. Isso aqui é realmente, querido, é um sonho para esse ministério, onde você possa literalmente tirar o maior proveito que isso
vai trazer bênção. O maior beneficiado vai ser você, eu tenho certeza disso. Vamos estender as suas mãos, vamos orar, vamos abençoar o homem de Deus. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar essa grande oportunidade de estar nesse lugar, para junto aqui como igreja, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Porque, Senhor, foi isso que Tu nos orientou, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui apresentar a vida do nosso pastor Josué, ele que vai estar iniciando esse trabalho nessa tarde, vai estar aqui com a sua primeira palestra, Senhor, o obreiro e a sua palavra. Então, Deus, muito obrigado pela vida do seu filho, abençoe a sua família, seu trabalho e tudo que teu filho vier fazer. Seja com ele nessa tarde, para que ele possa ser o instrumento para abençoar nossas vidas nesse lugar. Assim nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Obrigado pela oportunidade, pastor Gabriel, todo o ministério Nikkei, por nos permitir uma vez mais estar com os irmãos para, nesse momento tão especial, tratarmos de um assunto tão especial e tão relevante para a nossa vida, a vida do obreiro, no seu caminhar, no seu desenvolver na obra. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele tem preparado algo grande, instrutivo e muito benéfico para as nossas vidas. Confesso que eu fiquei preocupado durante a semana, quando o momento se aproxima, a gente fica receoso no que falar, como falar, o que preparar, porque nós não estamos falando para a pessoa qualquer, nós estamos falando para a igreja do Senhor. Então pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade, porque nós estamos falando com o servo de Deus, a qual o Senhor tem chamado de uma forma especial. Queridos, eu queria pedir um favor a vocês. Eu vou usar o quadro, os irmãos, todos os irmãos estão de posse do caderninho, caneta também. Então eu vou fazer muito uso do quadro, e eu queria que os irmãos anotassem o máximo que vocês puderem anotar. Alguém um dia disse que memória boa é memória escrita, tá? Então o que vocês puderem anotar vai ser de muita valia. De repente você não vai lembrar durante um período que nós vamos estar aqui, mas em casa você vai estar remoendo, você vai estar reanalisando, e aquilo de uma forma muito proveitosa vai estar entrando no seu coração. E eu queria pedir aos irmãos encarecidamente que os irmãos ocupassem as fileiras aqui à frente, até porque, para vocês visualizarem o que nós vamos passar aqui no quadro, por favor. Eu sei que lá onde está o Arley, acredito, só se ele tiver uma visão além do alcance, estilo Thundercat. Se não tiver, vai ficar difícil de analisar. Por favor. Bom, glória a Jesus. Aleluia. E eu queria também pedir um apoio de um obreiro. Eu havia falado com o pastor, só que ele está bem ocupado, para que possa estar me auxiliando aqui com o microfone para leitura de referência. Você pode dar um apoio, Jota? Por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, daqui ao assunto que nós vamos estar tratando, eu queria que os irmãos, de repente, que eu falar algo que os irmãos não ouvirem ou não entenderem, falam assim: pastor, eu não entendi, tá? Não há problema nenhum de voltar e repetir, tá bom? A minha preocupação é que vocês entendam, tá bom? Então, se vocês entenderem, para mim tá ótimo, ok? A gente costuma usar 3 palavras que parecem sinônimas, mas não é: sabedoria, conhecimento e entendimento. Ou melhor, sabedoria, conhecimento e inteligência. Você pode repetir comigo? Sabedoria,
conhecimento e inteligência. Mais uma vez. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Inteligência. O que é conhecimento? Conhecimento é informações. Então, tudo que você adquire de informações, você adquiriu o quê? Conhecimento. Ok? Então, conhecimento é o quê? Informações. Adquiriu informações, você adquiriu o quê? Conhecimento. O que é inteligência, pastor? Inteligência é você entender as informações. E haja vista que nem tudo que a gente ouve como informações, a gente compreende. Então, às vezes, nós temos o conhecimento, mas às vezes, em alguns assuntos, nós não temos a inteligência. Tá? Inteligência que eu falo não no sentido pejorativo, mas de entender aquela informação específica. E sabedoria, pastor? Sabedoria é aquilo que você agrega o conhecimento, agrega a inteligência e aquilo que é posto em prática. Então nós podemos dividir esses dois pontos, que o conhecimento e a inteligência é algo teórico e a sabedoria é algo prático. Vou repetir, o conhecimento e a inteligência é mais na área teórica, a sabedoria é na parte prática, tá bom? Então essas três qualidades, tá? Elas são muito importantes na vida do obreiro, do servo de Deus, tá? E eu vou tratar todos vocês aqui como obreiro, tá, irmãos? Independente do cargo eclesiástico, mas vou tratar todos os irmãos como obreiro. Pastor, o que é obreiro? O obreiro é aquele que auxilia a obra, tá? Então, não entenda na questão, na nomenclatura ou no cargo eclesiástico. Se vocês auxiliam a obra, vocês são o quê? Obreiro. Se vocês auxiliam a obra, vocês são o quê? Obreiro, tá? Então, a palavra que nós vamos estar falando com os irmãos hoje é o obreiro na perspectiva de Paulo, tá? E a carta que eu vou fazer uso é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo de número 15. E eu queria que você abrisse esse texto para nós lermos ele uma vez mais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Bom, só esse texto aqui a gente vai fazer uma leitura unida. Depois eu vou estar sendo auxiliado aqui pelo nosso irmão para algumas referências que nós vamos estar citando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro e que maneja bem a palavra. Uma vez mais, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro e que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, quem escreveu isso? Paulo. Para quem Paulo escreveu? Timóteo. Só para a questão de ciência, dessas 13 cartas que Paulo escreve, tá? Algumas são endereçadas à igreja, outras são endereçadas ao líder da igreja, tá bom? E justamente cartas endereçadas aos líderes da igreja é justamente a carta de Timóteo, a primeira carta, a segunda carta e também a carta de Tito, a qual Paulo deixou ali numa ilha chamada Creta para estar ali conduzindo aquele trabalho naquela região. Então as demais cartas são dirigidas à igreja. Exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Paulo estava em Corinto. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Quando Paulo escreveu 2 Coríntios, Paulo estava em Filipos. Quando Paulo escreveu Gálatas, ele estava em Antioquia. Quando Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Paulo estava na primeira prisão em Roma, entre o ano 60 a 62. Por que primeira prisão, pastor? Porque Paulo ficou preso 2 vezes, tá? Do ano 60 ao 62 e do ano 63 ao 64 aproximadamente, tá bom? E a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele vai escrever de Corinto. A segunda carta também. A primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve na região da Macedônia, tá bom? A carta de Tito, ela está ali inclusa ali entre o intervalo entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. E a
segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está novamente preso, tá? E essa é a segunda prisão de Paulo em Roma, do ano 63 a 64, que justamente é a última carta que Paulo escreve, tá? Então, 2 Timóteo é a última carta. Repita comigo: 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. E ele escreve da onde? De uma prisão, tá? E não é prisão qualquer. Os estudiosos vão dizer que era uma prisão interna, uma masmorra, lugar frio. Tanto que quando Paulo vai orientar a Timóteo, principalmente no capítulo de número 4, ele vai dizer: olha, procura vir ter comigo depressa. E quando você vier, traze os pergaminhos, livros, a capa que eu deixei lá, entrou-te na casa de Carpo. Porque geralmente muitos dos prisioneiros que eram mantidos nessas prisões, nessas masmorras frias, muitos deles morriam, tá? Pegavam ali algumas doenças, por exemplo, pneumonia. E Paulo, quando ele recomenda a Timóteo, Paulo vai dizer: olha, procura vir ter comigo depressa, antes do inverno, tá? E traz para mim os livros, a capa, traz para mim, tá? Então, quando Paulo ele vai escrever essa carta, tá? Paulo tinha certeza de que seria o último momento da vida dele. Tanto que ele vai escrever no capítulo 4 e no versículo de número 6, Paulo vai dizer assim: olha, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Quando Paulo vai dizer assim, o tempo da minha partida, ele está usando a figura de um marinheiro que soltou o cabo, estava preso, e o navio vai zarpar. O navio vai partir. Então Paulo está dizendo: olha, o tempo da minha morte está chegando. Versículo 7: combati o bom combate, terminei a carreira e fiz o que mais? Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Eu quero perguntar: quantos aqui amam a vinda do Senhor? Amém. Então também tem um tesouro resguardado e guardado para você na eternidade. Então Paulo, quando você percebe que Paulo está escrevendo a última carta, dá-se a entender, ou melhor, geralmente uma pessoa aprisionada, o teor da carta seria um teor de tristeza, de melancolia. Não, diferente de Paulo. Na primeira prisão que Paulo fica em Roma, quando ele escreve a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, entre essas cartas, Paulo escreve a carta aos Filipenses. E você sabia que o tema da carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria? Um dos nomes, um dos objetivos, da expressão que Paulo mais usa quando vai escrever Filipenses é: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas aonde Paulo estava? Numa prisão. Então você percebe que não era o ambiente que fazia Paulo. Percebeu? Não era o ambiente que alterava ou influenciava Paulo. Paulo conseguia influenciar o ambiente que ele vivia, tá? Então Paulo, quando ele vai escrever a carta a Timóteo, principalmente essa segunda carta, Paulo ele vai orientar ao jovem pastor Timóteo. Paulo estava com uma preocupação muito grande na vida de Timóteo. Pastor, porque Timóteo não era capacitado? Não era por isso. Timóteo era capacitado. E Paulo vai dizer isso: olha, você, em ti há uma fé não fingida. Primeiro habitou na sua avó, depois habitou na sua mãe, e eu estou certo que habita em você. Olha, você é uma pessoa inteligente, porque você aprendeu desde a sua meninice as sagradas escrituras. Então, a preocupação de Paulo não era quanto à capacitação bíblica teológica de Timóteo. A preocupação de Paulo era a estrutura emocional de Timóteo. Então você vai perceber que quando Paulo vai escrever a segunda carta, olha para a sua Bíblia agora, e eu vou pedir para o nosso irmão fazer essa leitura, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 6, olha a razão que Paulo vai escrever essa carta. Natan, lê para a gente o versículo 6, por favor. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Por esta razão te admoesto que você reavives na sua tal quê?
por cujo motivo te lembro que despertes. Despertes na minha vida, reavives o dom que há em ti, a qual te foi dado por imposição. Olha o versículo 7, por favor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Perceberam? A orientação de Paulo a Timóteo é: ô Timóteo, olha, você precisa reavivar esse dom, você precisa despertar esse dom que foi te dado por imposição de mãos. Outra coisa, Deus não te deu o espírito de medo, Deus não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza, poder e moderação, tá? Alguns estudiosos, eles acreditam que a faixa etária de Timóteo é entre 30 a 40 anos de idade, tá? Ah, pastor, 30 a 40 anos, Timóteo já estava já bem. Não, 30 a 40 anos hoje, para a gente, a pessoa já está bem vivida, mas naquele tempo não. Naquele tempo, as pessoas, elas olhavam obreiros novos e não davam muito valor, tá? Tanto que Paulo vai orientar a Timóteo. Paulo vai dizer assim: olha, ninguém despreze a sua mocidade. Capítulo 4, versículo 11, na primeira carta do capítulo 4 e o versículo 11, por favor. Desculpa, versículo 12, 1 Timóteo 4, 12, o jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Percebeu? Ninguém despreze a tua mocidade, mas você precisa ser exemplo dos fiéis. Então, a orientação de Paulo ao jovem pastor Timóteo, que agora estava na responsabilidade, tá, de conduzir aquele rebanho, aquela igreja ali em Éfeso, era muito grande. Então, tudo indica e nos leva a crer que Timóteo estava receoso. Timóteo estava deixando ali um sentimento de medo, tá, tentar entrar no coração e na mente dele. Não devido à falta de capacidade, eu repito, bíblica ou teológica, não, mas uma estrutura emocional de Timóteo. Por isso que Paulo vai dizer: olha, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a você, porque você ainda é moço, mas você precisa ser exemplo na palavra, no trato, no amor. Então Paulo tem essa orientação, a mesma orientação que Paulo ele vai dar, que nós lemos na segunda carta, no capítulo de número 1 e o versículo 8, no capítulo 4 agora, e o versículo 14, olha a semelhança da instrução. Capítulo 4, versículo 14, por favor. Na primeira carta, 4, 14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do ancião. Ou do presbitério, a maioria das traduções aqui. Percebeu? Então, por duas vezes, Paulo usa palavras semelhantes. Ó, não te faça negligente. Tá? Então, isso aqui não é somente uma orientação, mas também uma exortação. Eu costumo dizer que há 3 tipos de pecado: pecado por omissão, pecado por negligência, omissão, negligência. Eu falei que memória boa, memória esquerda, né, gente? Estava parado. Omissão, negligência. Tá, deixa eu lembrar outra, quando eu lembrar outra, eu repito com vocês, tá? Negligência ou omissão, tá? Então, o que Paulo está escrevendo: olha, você não negligencia, tá? Quando você peca por omissão, ou seja, você deixa de fazer aquilo que é certo. Quando você peca por negligência, é você sabendo o que está certo, mas prefere fazer errado, tá? Lembrei, ignorância, tá? Pecado por omissão, ignorância e negligência. Percebeu? Ignorância, a pessoa, eu errei porque eu não sabia. Omissão eu sabia que tinha que fazer, mas não fiz. Negligência, eu sabia que tinha que fazer, como fazer, mas preferi fazer errado. Você percebeu a orientação de Paulo a Timóteo? Não negligencie. Então, Timóteo sabia o que tinha que fazer? Sabia. Mas o perigo é saber o que tem que fazer e mesmo assim fazer errado, tá? Então Paulo tem esse carinho
ponto de orientar a Timóteo, esse jovem pastor. Irmãos, Paulo, ele tem uma afinidade muito grande com Timóteo, a ponto de chamar meu filho na fé, a ponto de no capítulo de número 4, tá? No capítulo 6, melhor dizendo, versículo 11, Paulo ele vai chamar Timóteo de, olha, deixa eu ler, tu porém, ó homem de Deus. Olha como que Paulo vai se referir a Timóteo, tu porém, ó homem de Deus. E nós sabemos que essa expressão homem de Deus, ela era aplicada no Antigo Testamento aos profetas. Você entendeu? Você entendeu a gravidade e a seriedade que Paulo está tratando o assunto? Tu, porém, ó homem de Deus, era uma expressão que era utilizada quando ia se falar ou se referir aos profetas do Antigo Testamento. Então Paulo tem esse carinho, Paulo tem esse apreço com Timóteo, por isso que Paulo ele vai escrever e dar essas orientações a esse jovem pastor. E a preocupação de Paulo, eu vou também daqui a pouco citar não uma ilustração, mas um pontapé inicial, justamente de algumas coisas, tá? E de alguns propósitos que Paulo vai orientar Timóteo. Não somente preparar ele de uma forma mental, emocional, não somente manter Timóteo tendo uma estrutura bíblica teológica, tá? Mas muito mais do que isso. O objetivo de Paulo você precisa conservar, você precisa guardar essa palavra e você precisa instruir outras pessoas. É interessante, o capítulo 4 da primeira carta e o versículo 6, olha o que diz, eu vou ler aqui para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A orientação de Paulo a Timóteo você precisa expor o quê? A doutrina. Você precisa expor essa palavra. Olha agora para o capítulo, a segunda carta, no capítulo 2 da segunda carta e o versículo de número 2, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Natan, por favor. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Entendeu? Então, o que você ouviu de mim, você precisa confiar na minha vida, transmitir a homens fiéis, também idôneos, e eles vão instruir outros. Então, o que Paulo está querendo dizer a Timóteo? Timóteo, o que você aprendeu, você precisa instruir. E essa pessoa que você for instruir, ela vai ter que ser idônea. E essa pessoa sendo idônea aqui então, é um conjunto aqui de uma pessoa capacitada, essa pessoa também vai instruir outras pessoas. Você percebeu que o pensamento de Paulo não está preso só a Timóteo, não morreria em Timóteo. Pelo contrário, o que Timóteo aprendeu, ensinava a outro, e o outro ensinava a outro, e o outro ensinava a outro, e assim sucessivamente. Então você percebeu que uma das orientações de Paulo a Timóteo é justamente essa: você precisa guardar esta palavra, você precisa instruir esta palavra. Interessante, quando Paulo ele vai ainda orientar a Timóteo, olha uma das recomendações do mesmo capítulo 4 da primeira carta e o versículo de número 15, nós lemos o 14, nós vamos ler agora o versículo de número 15. Olha a preocupação de Paulo, deixa eu ler. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Repita comigo, tenha cuidado. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha que interessante, Paulo continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Olha a
preocupação de Paulo a Timóteo: Timóteo, olha, você precisa primeiro ter cuidado de você mesmo. Primeiro, cuida de ti mesmo e da doutrina. Aí sim, você continuando nesses deveres, e você fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então percebeu que a preocupação de Paulo, a preocupação maior de Paulo é com o bem-estar do jovem pastor chamado Timóteo. Você entendeu? Então a preocupação é essa: ô Timóteo, você precisa estar bem. Desculpa. Você precisa cuidar primeiro de você. Cuidou primeiro de você? Cuida da doutrina. Cuidou de você e da doutrina? Ensina. Porque você fazendo isso, você será salvo e ainda salvará outros. Você entendeu? Então essa é a preocupação. Porque eu não tenho condições de ajudar outras pessoas se eu preciso de ajuda. Tá? Então primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro eu preciso estar bem, para que depois eu possa ajudar outras pessoas. Então a preocupação de Paulo a Timóteo é essa. Aí quando Paulo vai escrever essa carta, falando acerca da doutrina, é justamente isso. Porque Paulo vai usar algumas expressões dizendo que nos últimos tempos haveria homens faladores, homens que amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Depois vai ler esse relato. Então a preocupação de Paulo é que o que Timóteo havia aprendido se perdesse, ou se corrompesse. Paulo vai falar de corrupção, Paulo vai falar de Mineu, Fileto, Alexandre. Então Paulo vai citar exemplo aqui de pessoas que se corromperam. Então, qual era a diferença em questão de perigo de corrupção entre Timóteo ou Mineu, Fileto e Alexandre? Nenhum. Todos eles estavam sujeitos a serem corrompidos. Então a preocupação de Paulo é: você precisa guardar a si mesmo, guardar a palavra, ensinar esta palavra, porque vai haver tempo que eles não vão suportar essa sã doutrina. Percebeu? Então a preocupação de Paulo é essa. Deixa eu ler um relato aqui. Eu estava meditando hoje. Olha que interessante. Uma mulher com Comba, uma localidade, em Gana, na África, depois de passar uma semana aprendendo a palavra de Deus, dizendo que uma mulher em Concomba, em Gana, na África, depois de passar uma semana aprendendo a palavra de Deus na igreja de Cone, retornou à sua aldeia, depois de 3 dias de viagem a pé. 3 dias de viagem, esqueceu-se de um versículo aprendido. Ela foi para um lugar aprender a palavra, memorizar, porque a Bíblia ela ficaria restrita lá, para memorizar. Viaja 3 dias a pé e esqueceu-se de um versículo. Olha o que ela faz. Depois de 3 dias de viagem a pé, esqueceu-se de um versículo aprendido. Ela retornou para decorar novamente a porção esquecida. Quando o missionário Ronaldo de Almeida falou para ela que não precisava ter feito aquele sacrifício de viajar 3 dias para decorar apenas um versículo, ela respondeu: a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Você entendeu? A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. A palavra de Deus é muito importante para se perder. E a tendência, irmãos, é se perder pelo caminho. Tá? A preocupação de Paulo a Timóteo é que a palavra não se perdesse pelo caminho. Ok? Então vamos estar entrando dentro desse texto, do capítulo 2, e o versículo de número 15 dessa carta de Paulo a Timóteo. Tá? Eu vou fazer uma exegese desse texto, irmãos. Eu vou parafrasear esse texto, eu vou dividir esse texto,
tá? Peguei alguns originais, como significado original, e é uma importância muito grande, tá? Pastor, o que é uma exegese? Exegese significa extrair o sentido do texto, tá? Quando você falava fazer uma exegese, eu vou extrair o sentido do texto. Existe uma outra palavrinha que parece semelhante, mas o significado é diferente. Exegese. Exegese, eu extraio o sentido do texto. Exegese, eu coloco o sentido do texto. Tá? Então, é completamente diferente. Então, nós cristãos, nós temos que fazer uma exegese, extrair aquilo que o texto quer nos dizer. Escreveram aí? A diferença entre exegese e exegese. Exegese é tirar. Exegese, colocar. Não, você não pegou, né? Vou repetir. Exegese, eu tiro. Exegese, eu coloco. Com o sentido do texto. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Procura no grego aí, de repente eu posso errar na pronúncia, tá, irmãos? Até porque eu não sou grego, mas paidazô, que traz o sentido de ser zeloso. Ser zeloso ou buscar com zelo, tá? Estão conseguindo ver? Dois aqui? Bom? Okay. Vamos lá. Paidazô, ser zeloso, apresentar-te. Paraskerzai. Apresentar traz o sentido de paraskerzai, apresentar para o trabalho, tá? Aprovado, do grego dokimos, traz o sentido de testado, aprovado. Irmãos, tem algumas pronúncias aqui que eu não vou me arriscar não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Envergonhar no grego aqui traz o sentido de não se envergonhar no que se faz, tá? A expressão envergonhar. E manejar bem. Envergonhar, desculpa a pronúncia, eu não vou dizer, já é bem difícil.
tá? Mas traz o sentido de não se envergonhar no que se faz, tá? Isso. A-N-E-P-A-I. Traz o sentido de cortar. Aí manejar bem, ortotomei, cortar reto, cortar certo, tá? Cortar retinho. Sim. Foi isso. Manejar bem, ortotomei, cortar reto, cortar certo, cortar retinho, traz esses sentidos. Vamos terminar? Ok? Então vamos lá. A primeira expressão que Paulo vai orientar Timóteo é procura. Procura. Procurar do grego paidazô, ser zeloso. Não é só procurar, é procurar com zelo. É procurar com cuidado. Tá? Eu até peguei aqui a expressão procurar com zelo, é procurar com cuidado. Procurar com diligência. Procura. Olha que interessante que quando Paulo ele vai mostrar essa expressão, justamente orientando Timóteo. Você precisa procurar. Você precisa procurar. Você não vai ser procurado. Você precisa procurar. Essa expressão procurar é justamente assim de que você quer, mas você precisa procurar com cuidado, com zelo. Exemplo, essa expressão procurar com zelo, queria que você abrisse a sua Bíblia, peço também ao nosso irmão Natan, bota do lado dessa referência aí, do procurar com zelo, Lucas capítulo 15, versículo 8. Desculpa. Lucas capítulo 15, versículo 8. Deixa eu aguardar aí os comentários. Aí você lê isso acompanha. Lucas 15, 8. Encontraram? Por favor, possa ler, Natan. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Amém? A parábola aqui é a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu uma moeda. O que ela faz? Ela vai procurar. Ela procura diligentemente. Mas como que ela vai procurar? Por que ela usa a expressão busca diligentemente até encontrar? Ela não só procura, ela procura com diligência, com cuidado. E a outra observação, ela procura até achar. E como que ela faz isso? Acende a luz, vai à casa e procura até encontrar. Por que algumas pessoas procuram tanto de Deus e não conseguem alcançar? Até procura, até vem ou até vão, mas eles não procuram com cuidado, eles não procuram com diligência. E quando você não procura com cuidado ou com diligência, automaticamente você não acha. Quem aqui
tem a experiência de você chegar e pedir para o filho: filho, pega o meu sapato, ou a minha escova, ou a minha carteira, ou o meu celular que eu deixei em tal lugar, ou deixei no quarto, deixei lá em cima da cama ou na cômoda. Muitas vezes, eu falo do meu filho também, tá, irmãos? Esse dia eu falei: meu filho, pega meu tênis que ficou lá na muretinha da varanda. Ele foi lá, exemplo, a minha varanda ela é um L, assim, assim, não, desculpa, assim, assim, e vem assim, como se fosse um C, contrário. Quando eu pedi para pegar meu tênis que estava lá, tinha um par de tênis que estava na muretinha de cá. O outro pé do sapato estava na outra muretinha do outro lado. Aí ele chegou para mim e disse: pai, só encontrei um. Eu falei: não, filho, tá lá, vê direito. Não tá, pai, só achei um pé. Ou seja, ele só procurou na muretinha que ele viu na frente um pé. Aí eu fui lá, no outro lado da muretinha estava o tênis. Chamei ele e falei assim: isso aqui é o pé. Percebeu? Até procurou, mas procurou com cuidado, com diligência. Achou? Não. Então, olha a orientação de Paulo. Ô Timóteo, você precisa procurar, mas não é procurar de qualquer jeito, é procurar com cuidado, é procurar com diligência. E outra coisa, como referência, Lucas 15:8, você precisa buscar, procurar com diligência até encontrar. Não se conforme em você buscar ou querer alcançar algo de Deus e por aí, algumas vezes não conseguiu, desistir no meio do caminho. Eu tentei, eu fui, não consegui, quer dizer que Deus não quer me dar. Não, muitas vezes Deus está provando a nossa fé para ver até onde nós vamos insistir. Lembra da mulher Cirofenícia? Ou a mulher cananeia? Qual era o problema dela? A filha endemoniada em casa. O que ela faz? Deixa a filha endemoniada em casa e vai atrás de Jesus. Quando ela vai se aproximando de Jesus, ela fala: Senhor, tem misericórdia da minha filha que está horrivelmente endemoniada. Jesus automaticamente parou, libertou a mulher, ou libertou aquela criança, ela foi embora para casa. Sim ou não? Não. Jesus não deu nem ideia. Deus continuou andando. Quem se importou? Os discípulos. Os discípulos que chegaram até Jesus, entenda que Jesus estava provando a fé daquela mulher, até onde iria a insistência dela. Jesus continuou andando. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim: mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás da gente. Aí Jesus foi lá e libertou a mulher. Sim ou não? Não. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Baque? Parou nisso? Outra coisa, e não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E aí? Se ela buscasse por buscar, ela conseguiria receber a bênção, a libertação da filha? E por que ela conseguiu? Ela respondeu: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de cada mesa do seu Senhor. Olha a resposta de Jesus para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Vai, o demônio já saiu da sua filha. A minha filha. Ela buscou, sim ou não? Com cuidado, com diligência, alcança. Você entendeu? Então muitas vezes a gente pede algo de Deus e não consegue conquistar e alcançar porque a gente busca por buscar. A gente pede por pedir. A gente vai por ir, mas não com uma insistência e o desejo de eu vou receber. A mulher do fluxo de sangue, olha o que ela propôs no coração: se eu somente tocar na hora das vestes dele, eu ficarei. O que aconteceu quando ela tocou? Pronto. Ela não queria abraçar Jesus, dar um beijo de Jesus. Ela não queria dar um abraço de Jesus. Não. Ela falou: se eu somente tocar. Aonde? Na hora das vestes, eu ficarei curada. Tocou? Foi curada? Porque ela buscou o quê? Com diligência, com cuidado. Você percebeu? Então, a orientação de Paulo a Timóteo é: Timóteo, você precisa buscar, mas não busque de qualquer jeito, tá?
busca com diligência. Uma segunda referência, a primeira referência, Lucas 15:8. A segunda referência, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Acharam? Por favor, Natan. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mais uma vez, por favor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com o quê? Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A orientação de Paulo para a igreja de Corinto era procurar? Era, mas procurar o quê? Com zelo. Você entendeu? Então a expressão que Paulo vai dar a Timóteo é: você precisa procurar, mas você precisa procurar com zelo. Isso é interessante nós estarmos observando. Ok. Alguma pergunta quanto à questão procurar? Não? Vamos lá. Procura apresentar. Apresentar no grego é parastesai. Apresentar para o trabalho. Apresentar para o trabalho. Queria que você colocasse do ladinho dessa expressão a palavra disponível e disposto. Do ladinho desse... Ou faz uma referência aí, uma linha cruzada, para você não se perder com algo que você vai escrever. Mas coloca aí, disponível e disposto. Vamos lá. Então, quando Paulo está orientando a Timóteo, você precisa procura apresentar-te a Deus. Então você vai procurar se apresentar. Você não vai apresentar ninguém, você vai se apresentar. E apresentar aqui é apresentar para o trabalho. Mas duas palavras que eu pedi para que você escrevesse: disponível e disposto. Qual era a orientação de Paulo para Timóteo? É para que Timóteo estivesse disponível ou para que Timóteo estivesse disposto? Pastor, qual é a diferença entre disponível e disposto? A pessoa disponível é uma pessoa que não está fazendo nada. Eu peguei no dicionário Roas e também o Aurélio, tá? Essa palavra, a essência da palavra ou disponível é uma pessoa que não está fazendo nada. E disponível, pastor, é uma pessoa que não está fazendo nada. E disposto é uma pessoa que está fazendo algo. A palavra disposto no dicionário não tem o mesmo significado. A palavra disposto no Aurélio, disposto significa alguém que está organizado, está fazendo alguma coisa, mas consegue abrir um tempo para atender uma emergência. Percebeu a diferença? O que Paulo está querendo orientar Timóteo é o quê? Timóteo, ou você esteja disponível? Não, você precisa estar disposto, porque disponível é uma pessoa que não está fazendo, e uma pessoa que não faz nada acaba dando trabalho para os outros. Uma pessoa que não faz nada, ela está ociosa, tá? Mateus capítulo 20, eu vou até pegar essa referência, já aproveitando esse sincronismo. Olha que interessante, uma pessoa disposto. Olha a diferença que é. Deixa eu pegar uma referência primeiro de uma pessoa disponível. Mateus capítulo 20, versículo 3. Mateus capítulo 20, versículo 3.
Olha que interessante, a parábola aqui é a parábola dos trabalhadores. Mateus, capítulo 20, versículo de número 3. Encontraram? Por favor, Natan. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Amém? E saindo perto da hora terceira, encontrou alguns que estavam o quê? Disponível, não fazendo nada. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que quando Cristo ele vocaciona alguém, ele vai chamar pessoas que estejam fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa, ela consegue abrir, se organizar para atender um chamado de Deus. Exemplo, claro, Juízes capítulo de número 6. Não vamos ler, mas escreve. Juízes capítulo 6. Quem Deus está precisando levantar? Um libertador. Porque os inimigos estavam aprisionando, estavam maltratando o povo de Israel, correto? Mas o que Gideão estava fazendo? Ele estava disponível ou estava disposto? Quando o anjo apareceu para ele, aonde Gideão estava? Malhando trigo no lagar. E o que o anjo falou para ele? O Senhor é contigo, varão valente. Vai, eu entreguei os midianitas como se fosse um só homem na sua mão. Então, uma pessoa organizada, uma pessoa disponível, é uma pessoa que mesmo com o trabalho, mesmo apresentando-se ao trabalho, consegue se organizar, ter tempo para atender uma demanda ou um chamado de Deus. Então essa é a diferença. Eu preciso estar disposto, não disponível. Porque se eu estiver disponível, eu estou dizendo que eu não estou fazendo nada. Você entendeu? Então é essa observação que Paulo ele vai dar a Timóteo. Uma outra referência, não leia. O Salmo de número 100. Celebrai como júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, na verdade, quando a expressão apresentar é: eu me apresento para trabalhar, eu me apresento para fazer alguma coisa, eu me apresento para continuar. Você entendeu? Então, a expressão é essa. Então, algumas vezes, exemplo, quando a expressão apresentar para o trabalho, irmãos, na casa de Deus, o que mais tem é trabalho. Tá? Você pode pegar até uma referência quanto à vida secular. Emprego, a gente está beirando aí quase 13 milhões de desempregados. Ok, desculpa, 13 milhões de desempregados. Estamos tendo pouco emprego e trabalho. Então alguém pode reclamar que não tem trabalho para fazer? Não, eu não me envergonho de quando eu estava desempregado, eu procurava quintal para capinar, eu procurava casa para limpar. Ô fulano, você desentopa aquela fossa para mim? Assim, vamos lá. É o quê? Trabalho. Não tinha um emprego formal, carteira assinada, mas aparecia trabalho. Então a questão é, irmãos, quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer fazer alguma coisa, faz. Agora, quem não quer, fica disponível. Fica disponível, aí é o problema. Em ficar disponível é o problema. Você entendeu? Então a orientação de Paulo é: procura apresentar. Apresentar no grego é parastesai, apresentar para o trabalho. A última referência que nós vamos pegar acerca disso é Gênesis capítulo 39, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 39. Vamos falar acerca de José no cárcere. E pastor, José no cárcere estava disponível, ele não estava fazendo nada. Vamos ver se ele estava ou não estava fazendo alguma coisa. Capítulo 39, versículo 22 e 23. Natan, por favor. Gênesis 39, versículo 22 e 23.
Pode ler, por favor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que o carcereiro fez? Colocou todos os presos naquele cárcere sob a supervisão de quem? José estava preso. Estava fazendo o que na prisão? Disponível? Supervisionando os demais presos. E o carcereiro ficou tranquilo, porque sabia que José estava fazendo um trabalho muito bem feito. Você entendeu? Aí você conhece a história, o faraó teve um sonho, a vaca gorda, a vaca magra, toda aquela questão. Vamos ver como que fechou esse episódio. Capítulo 41, versículo de número 14. 41 de Gênesis, verso de número 14. Pode ler, Natan, por favor. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. Barbeou-se e mandou os seus vestidos, e veio a faraó. Desculpa, capítulo 41, versículo 14. Lê de novo, por favor. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a faraó. Amém. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar-se a faraó. Você entendeu? Ele foi se apresentar a faraó. Por quê? Porque ele não estava fazendo nada? Não, ele estava fazendo. Mas no que ele estava fazendo, ele organizou um tempo para atender a faraó. Você entendeu? Então aquela questão de eu não fiz, eu não tenho tempo, nós temos tempo. Eu acredito que eu vi um dia um jovem de 18 para 19 anos, ele chegou para mim e falou assim, quem dera que esse dia tivesse 48 horas. Um jovem de 18 anos, solteiro na época, falou que o dia deveria ter 48 horas. Mas depois de casar, 72, né? Se ele solteiro não estava conseguindo administrar 24 horas, imagine depois de casar. Você entendeu? Então a questão não é a falta de tempo, é a falta de organizar o tempo. Entendeu? Porque tempo a gente tem. Nós temos tempo. Só que o problema é que muitas vezes eu não consigo organizar bem o tempo. E quando eu não consigo organizar bem o tempo, me falta tempo. E por me faltar tempo, aí eu dou uma desculpa de que eu não tenho tempo. Você entendeu? Então a questão é essa. Então, quando Deus foi exaltar a José, ele tinha uma responsabilidade no cárcere. Mas mesmo assim, o tempo é disposto e ele vai servir a faraó. E você conhece, você sabe como finalizou essa história. Então, o que Paulo está orientando é, ô Timóteo, eu não quero você disponível, eu quero você disposto. Eu quero você fazendo algo, quero você envolvido em algo, que dentro que você estiver envolvido, eu posso precisar de você em outra coisa. Eu posso sacar para outra coisa. Entendeu? Eu posso te mudar para outra coisa, mas você precisa estar disposto, você precisa estar envolvido e não disponível. Ok? Procura apresentar-te a Deus o que? Aprovado. Aprovado grego, dokimos, que traz o significado de testado e aprovado. O escritor da Etade, desculpe, irmão, me falhou a memória que não escreveu o nome dele. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu escrevi isso. Ele escrevendo Epístolas Paulinas 2, na Etade, eu peguei esse relato dele. Deixa eu ver se eu escrevi o nome do autor, até por causa da referência. Não, desculpa,
Eu devo ter anotado um outro papel. Tá. Ele, pegando esse texto de aprovado, ele falou que entre os gregos, segundo ele escreveu no livro, ele fala que entre os gregos, quando um pedreiro ia fazer uma construção usando pedras, ele passava a examinar algumas pedras. Algumas pedras que não serviam para a construção, ele marcava com a letra A. E a pedra que servia para a construção era chamada de docmos. Você entendeu? O pedreiro, quando ia fazer uma construção, ele examinava algumas pedras para a construção. A pedra que era examinada, testada e não cabia no requisito ali adequado, ele marcava com a letra A, dizendo que aquela pedra foi testada e não foi aprovada. E a que era aprovada, ele chamava de docmos, ou seja, foi testada, foi aprovada e pode ser utilizada na obra. Você entendeu? Olha a orientação que Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus o quê? Docmos. Você, para se apresentar a Deus para o trabalho, você precisa ser testado e depois aprovado. Você percebeu a orientação de Paulo? Olha que interessante, quando Paulo vai escrever e falar a questão de ser aprovado, e aprovado aqui é testado e aprovado, porque a questão não é eu ser testado. Muito maior do que ser testado, eu preciso ser aprovado. Tá? Não adianta eu passar por um teste e no final ser reprovado. Tá? A gente fica uma situação bem complicada. Quem fez autoescola aqui e foi reprovado no primeiro exame, sabe qual é o sentimento que bate no coração, né? Vontade de largar tudo, não quero saber mais de autoescola, Deus me chamou para dirigir, aí começa muita coisa, né? Negócio de carro não é comigo, entendeu? Por quê? Quando você foi testado e foi reprovado, a tendência é você desanimar e largar. Então é um sentimento ruim, tá? Mas a orientação de Paulo para Timóteo, você vai ser testado. E quando você for testado, você precisa ser aprovado. Por quê? Porque Timóteo estava liderando e conduzindo uma igreja. É o que eu falei no início. A preocupação de quem fala aqui é muito grande, porque nós não estamos falando com pessoas qualquer. Nós estamos falando com igreja, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas que têm, com certeza, tem ministério aqui maior do que o meu. Então a preocupação é essa. Então por isso que Paulo está orientando Timóteo: você vai ser testado e você precisa ser aprovado, porque o encargo da obra de Deus só assume a responsabilidade quem for aprovado. Você entendeu? Então a questão de ser aprovado, pastor, ser aprovado por quem? Eu anotei 3 pontos aqui, eu queria que você colocasse aí do ladinho. Desculpa, o quadro não tem como apagar, vai perder algum tempo, mas coloca aí, do lado aí da questão de ser aprovado. Coloca aí primeiro, aprovado por Deus. Porque é muito mais importante do que ser aprovado pelos homens, é ser aprovado por quem? Por Deus. Tá? Primeiro aí, o pontapé inicial aí é eu ser aprovado por Deus. Tá? Se eu sendo aprovado por Deus, as demais coisas elas vão acontecer. Tá? O que vai encabeçar aí é a aprovação divina. Pastor, Deus sempre aprova? Não. Tá? Deus sempre aprova? Não. Tem coisas que Deus não aprova. Essa é a questão. Então, tem coisas que eu não sou chamado. Tem coisas que você não é chamado. Entendeu? Então, daquilo que eu não sou chamado, daquilo que eu não sou chamado por Deus, Ele não vai aprovar daquilo que eu não fui chamado por Ele. Não tem como. Ah, pastor, mas os homens apoiaram, os homens aprovaram. Eu disse que a primeira aprovação tem que ser Deus. Quantas vezes eu e você nós não fomos arguidos e alguém perguntou assim: aonde faz um curso para pastor? Curso para pastor? Eu quero ser pastor. Ah, é? Tem curso? Tem.
Tem lugar que tem, né? Se a pessoa fizer essa pergunta assim, aonde está um curso para aperfeiçoamento pastoral? Aí é outra coisa. Entendeu? Aperfeiçoamento pastoral fala da esfera psicológica, fala da esfera administrativa, entendeu? Fala da esfera familiar. Então, tudo que você puder agregar ao ministério pastoral, aperfeiçoamento, ok. Mas formação de pastores, isso não se dá na terra. Isso não acontece aqui. Quem escolhe é Deus. Você entendeu? É Deus que escolhe. Pastor, mas tem que haver o preparo para o pensamento. Ok, sem problema nenhum. Aí vai um seminário, aí vai um estudo. Ótimo. O que você puder agregar, ótimo, faça. Tá? Mas algumas pessoas querem, não é questão de querer, é a questão de que se Deus chama. Entendeu? Se Deus chamou, vai. Mete a cara, escuta a expressão chula, vai, que Deus é contigo. Agora, se Deus não chamou, não vai. Então se Deus não me chamou, pastor, Deus não te chamou, Deus não pode te chamado para isso. Mas tem tantas coisas interessantes que Deus nos chama, sem ser o ministério pastoral. Você entendeu? Paulo pode dizer isso, que vai escrever a Timóteo, são todos profetas? São todos ministros? São todos operadores de milagres? Não. São todos pastores chamados? Não. Só que algumas pessoas tentam entrar e é a questão da ambição, da posição, do prestígio. Prestígio não tem muito não, mas a questão. Mas algumas pessoas entram com algum objetivo assim, vulgar, o status, o pastor, tal. Só que aí é o problema. E eu repito pela terceira vez que eu falei, pastor está lidando com vidas. Pastor está lidando com almas. Aí é o que pesa a questão do chamado por Deus. Você entendeu? Então a questão, vamos lá. Primeiro, a aprovação divina. A referência aí, Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. Deixa eu abrir também para acompanhar com vocês. Tiago capítulo 1, versículo versículo 12. Por favor, possa ler, Natan? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Bem-aventurado o varão, quando for provado, receberá, provado e aprovado, receberá a coroa da vida. Você percebeu? Segunda referência, 2 Timóteo 2,15, nós já lemos. Lucas 11:48. Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 11, versículo de número 48. Desculpa, irmão, a referência não é essa não. Lucas 11:48.
Desculpa, irmãos, eu vou ficar devendo para vocês essa referência. Eu marquei uma referência aqui que não está batendo, tá? Daqui a pouco eu pego ela aqui novamente e passo para vocês, tá? Então, a primeira aprovação é uma aprovação de Deus. Deus, Ele aprova. A segunda aprovação, tá? Paulo está orientando Timóteo para que ele deve ser aprovado. Primeiramente, uma aprovação divina. Segundo, aprovação de si mesmo, tá? Vamos ler a referência. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 2 Coríntios 13, 5. Pode ler, Nathan, por favor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você entendeu? Capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis o quê? Reprovado. Então, primeiro tem uma aprovação divina, ok. Segundo, uma aprovação de si mesmo. Você sabia que existem muitas pessoas que aprovam os outros, mas se reprovam? Aquele complexo de inferioridade. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem chamada, todo mundo tem vocação, mas não consegue enxergar essas qualidades em si mesmo. Então, isso é um problema. Por quê? Até porque, por isso que a orientação de Paulo a Timóteo é: olha, tenha cuidado de ti mesmo. Então a questão é: Deus me aprovou? Ok. A questão minha, interpessoal, eu me aprovo? Você entendeu? Então essa é a questão. Se eu fui chamado por Deus, fui aprovado por Deus, vem a questão interpessoal agora. Eu preciso também me aprovar. Eu preciso ver que eu tenho qualidade, que eu também tenho chamada, que eu também tenho vocação, que eu também tenho qualidades. Então a questão é: eu preciso me aprovar. Porque não adianta a gente ficar assim, renegando a nós mesmos, se maldizendo a nós mesmos. Entendeu? Enxergando, vou repetir a expressão, enxergando qualidades nos outros e não enxergando as mesmas qualidades em si. Por isso que hoje nós vivemos, infelizmente, em uma dependência, e não tem isso por um lado bom, mas uma dependência muito grande de pessoas. Sim, entendeu? Uma dependência muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas enxergam que só algumas pessoas eles têm chamado. Algumas pessoas têm vocação. Algumas pessoas são privilegiadas de uma forma divina. Algumas pessoas têm essa porta aberta. E eu preciso entender que o mesmo Deus que possibilita o acesso a alguns, possibilita o acesso a todos. Você percebe que quando Cristo morre, dá o último brado ali, o que acontece com o véu do templo? Ele rasga de alto a baixo. E o que o véu simbolizava ali, ou significava? Qual era a finalidade do véu? Dividir, separar. A finalidade do véu era separar do lugar santo para o lugar santíssimo. Quem poderia entrar no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote. Uma vez por dia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano. Só ele, nem o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, quando o véu se rasga, ou quando Cristo dá o brado e entrega o Espírito, o que acontece com o véu? Aí o escritor aos Hebreus,
no capítulo 10, ele vai dizer assim: olha, amados irmãos, tende, pois, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua morte. Você entendeu? Então eu tenho que entender que eu também tenho esse acesso, eu também tenho qualidades que muitas outras pessoas, elas também têm. Então, aprovação divina, aprovação de si e aprovação dos homens, tá? O capítulo 14 de Romanos, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 14. Romanos 14:8 vai abranger aí tanto a aprovação do homem quanto a aprovação divina. Romanos 14:8. Pode ler, Natan, por favor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Desculpa, você leu 8. Isso, 18. Desculpa. 14:18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Na tradução minha é aprovado pelos homens. Eu vou repetir: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você percebeu? A primeira aprovação, aprovação divina. A segunda, aprovação de si mesmo. Em consequência, a aprovação dos outros. Então a questão da Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, a condução do rebanho era essa. Timóteo, você vai conduzir o rebanho, você vai dirigir a igreja em Éfeso, mas você precisa ser aprovado por Deus, por você mesmo, e consequentemente você vai ser aprovado pelas pessoas, ou pelos homens. A igreja funciona desse jeito, tá? Quando a gente tem a ciência de que alguém que está sob nossa liderança, tá? Ou líder acima de nós, ele foi aprovado por Deus, automaticamente os homens também abraçam e aprovam. É isso que é interessante. Eu não sei se os irmãos já viveram a experiência de você chegar no lugar e você não ser abraçado, você chegar no lugar e você não ser aceito, mesmo você sendo a liderança ali. Ah, pastor, mas isso aí a gente não pode se intimidar. Não é questão de ser intimidado, é a questão de você ser aceito. Porque, infelizmente, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não aprovam. Ah, mas Deus aprovou, eu aprovei, eu estou em uma consciência tranquila. Mas a comunidade, o povo com o qual você vai lidar, precisa de aprovar. Então, quando nós falamos de aprovação aqui, é claro que nós falamos de testemunho, tá? Quando nós falamos de aprovação diante de Deus, nós estamos falando de caráter. Quando nós estamos falando de aprovação de si mesmo, estamos falando de consciência. Quando estamos falando de aprovação dos homens, nós estamos falando de testemunho. Sim, entendeu? Então é essa a questão. É essa a questão. Por quê? Qual é a diferença entre caráter e testemunho? Caráter é aquilo que eu sou. Testemunho é aquilo que eu faço. Josué Gonçalves vai dizer que a diferença entre caráter e testemunho, ele vai usar outra palavra, não vai usar a palavra testemunho, mas ele vai usar uma outra palavra, ele vai dizer qual a diferença é: caráter é quem você é no escuro, testemunho é o que as pessoas te enxergam. Você entendeu? O que as pessoas te enxergam, elas te aprovam. O que Deus enxerga por dentro é aquilo que Deus me aprova. Você entendeu? Então
questão. E a aprovação divina, ela vem pelo meu caráter. A aprovação de mim mesmo vem pela minha consciência. Por isso que Paulo vai frisar muito em Timóteo: tenha uma consciência tranquila. Tenha uma consciência limpa. Uma consciência tranquila. Porque difícil é você lidar, você apacentar, você conduzir com uma consciência pesada. Você entendeu a preocupação de Paulo com a condução do rebanho? Então a questão é: aprovado, no grego docus, testado e aprovado por Deus, por si mesmo e pelos homens. Terceiro, que não tem que se envergonhar. Envergonhar aqui traz uma expressão que não se envergonha naquilo que faz. Eu quero que você observe comigo, dentro dessa orientação de Paulo a Timóteo, que essa observação ela é tão importante que Paulo vai fazer 3 vezes na segunda carta a Timóteo, essa observação. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8. Estamos caminhando para o fim. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Encontraram? Por favor, Natan. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Qual era a preocupação de Paulo com relação a Timóteo? Que Timóteo ficasse, eu vou usar a expressão de sentido ou preocupado com a questão de que foi Deus que chamou Paulo? Foi. E por que está acontecendo tudo isso com Paulo? E por que Deus está permitindo tudo isso na vida de Paulo? Se Deus chamou Paulo, por que Deus não resolve esses problemas, essas pendências na vida de Paulo? Você percebeu que Paulo está preocupado até mesmo com o pensamento e com o comportamento de Timóteo. Eu vou repetir: não se envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu carcereiro ou encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos mesmos sofrimentos. Então não se abale com isso, Timóteo. Não se abale porque Cristo passou o que passou. Não se abale porque eu estou passando o que eu estou passando. Pelo contrário, participa comigo das mesmas aflições. Se você fazendo isso, você não vai se envergonhar. Capítulo 1, versículo número 12. 1:12. Por favor, pode ler. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Por isso que eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Paulo vai escrever: porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A expressão que Paulo vai dizer aqui, guardar o meu depósito, é de alguém entregando um bem para outra pessoa que vai fazer uma viagem, e quando ele voltar, ele vai receber aquilo que aquela pessoa guardou. Então Paulo está falando: olha, a minha vida, o meu ministério, a minha chamada, tudo que eu fiz, tudo que eu larguei, tudo que eu abandonei para Cristo, e a minha vida está guardada nele. E eu sei que Ele vai guardar esse depósito até aquele grande dia. Amém? Então vamos lá. A terceira e última expressão, versículo de número versículo 16. 2 Timóteo 1,16, por favor. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. E não se envergonhou das minhas, ou na sua tradução, das minhas algemas. Olha, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque sempre me recriou,
sempre recebeu e nunca teve vergonha das minhas cadeias ou das minhas algemas. Você entendeu? Então a expressão que quando Paulo está dizendo para Timóteo, que não tem de se envergonhar, justamente é com relação a Deus e com relação à sua obra. Então, um chamado de Deus: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que nada tem de que se envergonhar. Por quê? Porque o que ele fez foi para Deus, e quando você faz algo para Deus, tenha certeza de que nós seremos muito bem recompensados. E o último, para nós fecharmos, manejar bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem. Manejar bem o quê? A palavra da verdade. Manejar bem no grego aqui, ortotormei, cortar reto, tá? Cortar reto, cortar em linha reta. Alguns estudiosos não têm uma unanimidade nessa conclusão do que significa a palavra cortar reto. Alguns acreditavam que era cortar pedra. O pedreiro, quando cortava a pedra, cortava certinha para usar na obra. Outros acreditam que era cortar a moeda. Exemplo, o dinheiro antigo era feito de metal, a moeda, entendeu? E alguns acreditavam que algumas moedas ali, algumas delas eram falsificadas, porque as pessoas cortavam de uma forma errada. Então a orientação é: Timóteo, você precisa manejar bem, você precisa cortar reto, você precisa cortar certo. Sintetizando para nós, Timóteo, o que você for fazer, faça bem feito. Se tiver que fazer, faça certo. Essa orientação de Paulo a Timóteo, ela é tão interessante, tá? Que eu vou pegar aqui essa referência que Paulo ele vai escrever, questão de cortar certo. Olha a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. Por quê, pastor? Existem muitas pessoas que até fazem, existem muitas pessoas que até manejam, mas a orientação de Paulo para Timóteo não é só manejar. Olha a observação, é manejar o quê? Manejar o quê? Bem. Não é só manejar, não é só usar a palavra, não é só fazer uso da palavra, não é só manejar, é manejar o quê? Bem. Ah, pastor, muitas pessoas manejam mal, muitas pessoas manejam mais ou menos, mas a orientação de Paulo para Timóteo não é para ele manejar mal, não é para ele manejar mais ou menos, é para ele manejar o quê? Bem. Isso vai demandar o quê? Isso vai demandar esforço. Essa é a questão que Paulo vai mostrar, a questão do esforço, da dedicação, tá? Romanos, capítulo, que eu falei agora? 12, 7, por favor. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. Uma vez mais, por favor. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha que interessante. A tradução diz assim, olha: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se se não fazer. Olha a orientação de Paulo. Se é ministério, tem que haver o quê? Dedicação. Então não é só fazer, é fazer com dedicação. Se é ensinar, o que diz aí? Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Que haja dedicação ao ensino. Estamos falando para obreiros. É isso que Paulo está orientando. Timóteo, você precisa manejar bem. Você precisa manejar bem o que? A palavra da verdade. Então, quando você for expor a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, você precisa anunciar, você precisa expor de uma forma boa, você precisa pregar de uma forma boa, você precisa manejar bem. Então essa é a questão. Muitas pessoas até querem manejar, muitas pessoas até têm um chamado para isso, mas se você tiver o chamado, mas não houver a dedicação, você até maneja, mas não maneja bem, tá? E a questão é, irmãos, quando estamos à frente de uma obra,
por isso que eu estou falando para professores, estou falando aqui da líderes. Você não foi colocado em um patamar diferente por colocar. Você não foi colocado no cargo de liderança porque você, desculpa a expressão chula, porque você é bonitinho, não. Se fomos colocados em um degrau diferente de ensino, é porque Deus viu em nós essa capacidade, e alguém humanamente viu em nós essa capacidade e nos colocou em um degrau diferente. Então a questão é, então se eu estou num patamar de ensino, de ministério, eu preciso usar e ter essa expressão na minha vida. Eu preciso me dedicar. Quantas vezes em escola dominical, em seminário, e eu não tenho vergonha, irmãos, pode ter certeza disso. De repente, numa classe, de repente, numa sala, alguém perguntar: pastor, isso aqui, fazer uma pergunta. Eu não sabendo, eu vou falar assim: eu não sei, mas eu vou procurar saber. É melhor você dizer para a pessoa que você não sabe, mas não se prendendo: eu não sei. Mas não sei, vai continuar não sabendo? Não, eu não sei, mas eu vou procurar saber. E provavelmente na próxima aula, no próximo domingo, no próximo dia, eu posso trazer a explicação para você nesse sentido. É melhor você dizer para a pessoa que você não sabe, do que você tentar dar uma explicação que você não sabe. Você entendeu? E a igreja, é complicado quando o liderado vê que o líder não sabe nada. Você percebeu a orientação de Paulo para Timóteo? Você percebeu? Timóteo, você precisa manejar bem. Isso é um incentivo? É um incentivo à dedicação. Tá? Se você assumir uma posição de ensino, seja em qualquer área, liderança, dedique-se, se esmere, leia, estude, busque, entendeu? Cria corpo, estude. Paulo não vai orientar Timóteo, eu fecho agora aqui essa orientação, na primeira carta ainda, no capítulo de número 4, e o versículo de número 14, versículo 13, diz assim, versículo 12, desculpa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em quê? Ou torna-te exemplo dos fiéis. Você percebeu? Exemplo de quem? Não ouvi. Repita comigo: exemplo de quem é? Dos fiéis. Irmão, ser exemplo de infiel é difícil? Não. O fulano bebe, o fulano se droga, o fulano... Você ser exemplo dessa pessoa não é difícil. Mas Paulo exigiu mais de Timóteo. É como se Paulo falasse assim: Timóteo, eu não quero que você só seja exemplo dos infiéis. Eu quero que você seja exemplo de quem já é fiel. Você ser exemplo de quem já é fiel, irmãos, você precisa dedicar muito mais do que você dedica. E cá para nós, irmãos, nós podemos nos dedicar muito mais do que nós temos dedicado. Entendeu? E eu louvo a Deus pela iniciativa, não a iniciativa no momento, mas do projeto, tá? Oriundo aí da igreja do Keito, do pastor Daniel, porque tem essa iniciativa do seminário. Não é só fazer, é fazer bem. Não é só manejar, é manejar bem. Não é só pregar, é pregar bem. Não é só fazer, eu repito, é fazer bem feito. Aí Paulo vai dizer no versículo 12, para fecharmos: ninguém despreza a tua mocidade, ser exemplo dos fiéis. Em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha, até que eu chegue, Timóteo, nunca pare de ler, nunca pare de aprender, e nunca pare de ir aos cultos de ensinamento.
falo isso pela Assembleia de Deus, tá, irmãos? Pela Assembleia de Deus. Eu sou assembleia, eu falo da Assembleia de Deus. Os cultos com menos acesso de pessoas são os cultos de ensinamento. Pode procurar EBD na Assembleia de Deus. Pode procurar culto de ensinamento nas igrejas da Assembleia de Deus. Não vou generalizar aqui porque não sou louco de dizer isso. Mas a maioria das nossas igrejas, nos cultos de ensinamento, seja ele a EBD ou ensinamento, pouquíssimo é o acesso dos irmãos. Mas lá tem pregadores, mas lá tem pessoas chamadas, mas lá tem obreiros, mas lá tem pessoas que têm vocação. Mas o pastor, eu encerro, o pastor José Gonçalves vai dizer assim: olha, que quem não se assenta para aprender, que não se levante para ensinar. Então, se eu não estiver disposto a sentar para aprender, eu nunca vou ter condições de levantar para ensinar. Então, olha a orientação de Paulo. Se é ministério, que haja dedicação. Se é ensino, se esmere. Estude mesmo. Busque mesmo. Se aperfeiçoe mesmo. Porque conhecimento, irmãos, nunca é demais. Ou seja, a nossa vida é um constante o quê? Aprendizado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, tá? Que esse projeto seja ou continue sendo bênçãos tanto para a sua vida. E eu disse no início que o projeto de Deus, ele não se prende somente a mim, tá? Mas com as pessoas que serão alcançadas através de você e através de mim. Eu queria que você repetisse uma vez mais esse versículo que foi o tema desta palavra nesta tarde. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Vamos lá? Deu uma decorada aí? Ou vou ter que voltar mais 3 dias? Se for necessário, a gente volta, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Josué Lima. Palavra abençoada, né? Que possamos realmente com zelo, dedicação e amor na obra do Senhor. Meus irmãos, nós temos alguns avisos antes do intervalo, né? Primeiro, para falar sobre, já que é uma capacitação que envolve obreiros de todo o ministério, é importante que cada obreiro possa atualizar a sua ficha cadastral. Existe uma ficha que em geral ela está ou com o seu pastor ou então com o líder dos obreiros da sua igreja. Então é importante que você faça essa atualização cadastral para que possamos assim, né, manter atualizados todos os dados dos nossos obreiros, do nosso ministério nesse momento de avanço. Um outro aviso importante é sobre a taxa convencional. Estivemos conversando ali com o nosso presbítero Rodrigo, e na verdade a palavra é de parabéns. Como diz o nosso pastor, vocês estão de parabéns, porque os irmãos têm sido fiéis à contribuição, à taxa convencional, e é justamente com essa taxa que nós podemos realizar, né, o avanço, não só nas viagens missionárias, mas capacitação, né, como essa que nós estamos participando. O nosso intervalo ele vai ser agora e nós retornaremos às 18h30. Então, 18h30, 6h30. Eu não sei se está atualizado aquele. Tá, então 18h35. Então, a pastora Roberta vai estar aqui convocando, né, e dando abertura na segunda parte, né, da nossa capacitação. Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração em agradecimento, né, por essa parte. Que Deus mais uma vez continue abençoando a vida do nosso pastor Josué. Vou convidar aqui o nosso obreiro Roberto para que assim possa orar, agradecer ao Senhor, e assim logo já vamos para o intervalo. Amém?
Pai do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido. Ó Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui aprendendo mais e mais e mais de Ti. Que Tu possa vir a nos diminuir, que Tu cresças infinitamente mais em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Teu Filho Santo e amado Jesus, que Tu possa abençoar o Teu Filho, Pai, o pastor Josué, por ter se dedicado, ter se empenhado, de passar tudo que Tu ensinaste a esse homem. Ó Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus, muito obrigado, Senhor. Essa oração que Te faço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, então pode descer. Somente a escada está liberada. Vocês podem descer pela direita da escada. E 18:35.